Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Estamos na época de verão. Férias, regresso às origens e festas são elementos característicos deste período. Mas e a luta pelos seus direitos, consumidores, está enquadrada na sua agenda para este verão? Lembre-se de que, mesmo estando de férias, somos consumidores. Portanto, continue a acompanhar os programas da ADECO, porque daqui saem informações e dicas importantes que podem lhe ajudar nas suas relações de consumo, sobretudo neste período do ano. Iniciamos o programa anunciando os títulos que marcam esta edição. Para a rúbrica O Gato Comeu a Lei, temos o tema Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Em informação jurídica, saiba para que serve o direito ao contraditório. A ADECO responde a um consumidor que contratou uma empresa de prestação de serviço, pagou adiantado e a empresa ainda não prestou o serviço. São serviços públicos e atividades essenciais aqueles que são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados serviços que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. E nesta edição da rúbrica O Gato Comeu a Lei, a advogada Eva Marques vem-nos falar da Lei dos Serviços Públicos Essenciais. A Constituição da República de Cabo Verde dá direito a todos os cidadãos o acesso aos bens essenciais, aos bens fundamentais. Esta é uma das nossas funções enquanto sociedade organizada, garantir que todos nós, cidadãos, todos nós consumidores, temos acesso aos bens vitais para vivermos com dignidade. Mas a legislação, desde 2006, é a Lei número 88, de 6 de 2006, que nos dá um conjunto de condições que protege a nós, consumidores cabo-verdianos, este acesso. Então, nós devemos saber que, quando a Eletra nos envia uma fatura, tem de nos dar antecedência, tempo, informação para sabermos o que se está a passar. Porquê? Porque a Eletra tem o poder de nos cortar a luz. Cortando-nos a luz, está-nos a cortar um bem essencial. Nós não temos poder para negociar com a Eletra, porque a Eletra pode ficar sem o nosso pagamento, mas nós não podemos ficar sem energia, nós não podemos ficar sem água. Ficamos reféns da distribuidora ou produtora de eletricidade, porque é um bem com o qual nós não podemos viver e estamos dispostos a ir procurar o dinheiro onde não temos para pagar a Eletra. Por isso o Estado de Cabo Verde tem a obrigação e o dever de garantir que temos um acesso justo, mais do que qualquer outro produto. Estamos a falar de produtos menos essenciais, produtos de luxo. Estes não há necessidade de proteger tanto, não é? Porque se queremos, temos acesso, se não queremos, não temos acesso. Quanto à água, não temos remédio, nós precisamos da água nas nossas casas. Precisamos de eletricidade, então precisamos de um quadro que nos protege, cabo-verdianos, para que nós todos possamos ter direito. Por exemplo, a Eletra primeiro tinha que informar que você está em atraso, que tem contas para pagar e que tem X meses. Portanto, em 2012, a Assembleia Nacional aprovou uma legislação que cortou os nossos direitos. Por exemplo, a Eletra agora já na fatura que nos manda todos os meses já pode enviar logo a notificação, e falo todos os meses, notifica. Se não pagar, nós cortamos. Não pode ser assim. Nós temos que saber que há aqui atrás, às vezes nem sabemos, que há aqui falha nossa, explicar o porquê, o direito a nós sermos informados, a saber o que é que se passa e a dar-nos um tempo para regularizarmos. Não é na fatura que mandam todos os meses e dizem se não pagares, nós cortamos. Não pode ser. Estamos a trabalhar junto ao Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, faz parte do acordo, do protocolo assinado com a Presidência do Conselho de Ministros para fazer alterações à lei, designadamente a lei do livro de reclamações, de forma a torná-lo também digital, e para alterarmos esta legislação que fere os direitos dos consumidores.
base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Direito ao contraditório. O que é, para que serve? Saiba estas e outras respostas sobre esse tema com o jurista Elvis Graça na rúbrica Informação Jurídica. O direito ao contraditório é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e uma das garantias essenciais do devido processo legal, consagrado na Constituição da República de Cabo Verde, no artigo 35, número 6. Este princípio assegura que todas as partes envolvidas em um processo judicial tenham a oportunidade de se manifestar, defender e apresentar suas razões antes que uma decisão seja proferida. A sua importância se estende a diversas áreas do direito, incluindo o processo civil, o processo penal e o direito administrativo. Mas quem tem este direito? O direito ao contraditório é garantido a todas as partes que participam de um processo judicial ou administrativo. Isto inclui tanto a parte que é demandante como a parte demandada, bem como qualquer interessado que possa ser afetado pela decisão que será proferida. A função do contraditório é assegurar a equidade, a justiça e a imparcialidade nas decisões, ao permitir que todas as partes apresentem suas provas, argumentos e respostas. O contraditório facilita a formação de um convencimento mais forte e fundamentado por parte do juiz. Além disso, ao garantir um espaço para manifestações e esclarecimentos, evite-se que decisões sejam tomadas sem uma análise crítica das diversas perspectivas envolvidas no conflito. O direito ao contraditório traz diversas vantagens, tais como promoção da justiça, assegurando que todas as vozes sejam ouvidas e que as decisões judiciais sejam proferidas de forma justa. Transparência processual. Ao permitir o debate entre as partes, o direito ao contraditório fortalece a transparência no processo, o que é essencial para a confiança na administração da justiça. Defesa do indivíduo, uma vez que atua como um mecanismo de proteção dos direitos dos indivíduos, prevenindo abusos e arbitrariedades. Imparcialidade constitucional, ou seja, contribui para que o juiz forme sua convicção de maneira imparcial, fundamentando sua decisão nas provas e argumentos apresentados por todas as partes em conformidade com os princípios constitucionais de igualdade e justiça. O direito ao contraditório, portanto, não é apenas uma formalidade processual, mas sim uma condição essencial para a realização da justiça em um Estado democrático de direito. Este princípio garante que o processo seja justo, transparente e respeitoso dos direitos individuais, promovendo um ambiente em que a justiça possa prosperar e onde o respeito pelos direitos fundamentais seja uma prioridade inegociável. O reforço e a proteção destes direitos são, assim, fundamentais para a credibilidade e legitimidade do sistema judicial. Um consumidor contratou uma empresa e pagou adiantado pela prestação de um serviço. Decorrido meses do prazo acordado para a execução do mesmo, a empresa ainda não prestou o serviço. O consumidor quer saber os seus direitos e o que deve fazer. A ADECO responde com a jurista Shirley Graça. O consumidor tem direito à proteção dos seus interesses econômicos, impondo-se nas relações jurídicas de consumo a lealdade e a boa-fé, nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos. Se um consumidor pagou por um serviço que não foi prestado, este tem alguns direitos e opções para resolver a situação. O consumidor tem direito a exigir a execução do serviço ou a resolução do contrato com devolução do valor pago. Pode também ter direito a uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes da inexecução do serviço contratado. Caro consumidor, comece sempre por tentar resolver a questão com a empresa prestadora do serviço de forma amigável, interpelando-a a cumprir as suas obrigações. Quando as pessoas se comunicam de forma clara e respeitosa, elas são capazes de expressar seus pontos de vista e ouvir o que os outros têm a dizer.
Isso ajuda a evitar conflitos desnecessários e a encontrar soluções pacíficas para os problemas que surgem nas relações de consumo. É importante que guarde todos os comprovativos da obrigação, como recibos, faturas e qualquer comunicação que tenha tido com a empresa. Isso será útil para comprovar a obrigação da empresa. Se o contato inicial não resolver, pode formalizar a sua reclamação através do livro de reclamações, procurar a ADECO, Associação para a Defesa dos Consumidores, que irá auxiliá-lo tanto para o informar como para mediar o conflito, ajudando-o a encontrar uma solução. A eletricidade constitui um dos principais custos mensais do orçamento familiar. O contador de eletricidade é um instrumento central na medição do consumo e faturação pela empresa de eletricidade deste bem essencial. No entanto, saber como é feito a leitura e o registro do consumo pelo consumidor pode ser muito útil no controle do seu gasto com eletricidade. Neste primeiro episódio de Boa Conta, iremos entender como se faz a leitura e medição do consumo de eletricidade no contador. O contador é um instrumento que registra a eletricidade que vai sendo consumida numa casa e situa-se na entrada da instalação elétrica da residência. Para a medição, dispõe de um mecanismo que faz a contagem de eletricidade consumida e o apresenta numa forma numérica, seguida de uma unidade de medida, o kWh. Portanto, todo contador de eletricidade tem um número que vai crescendo à medida que consumimos eletricidade. O contador do exemplo apresenta um valor de contagem de 12.345 kWh. Note que no momento do registro não se consideram os números decimais ou depois da vírgula ou ponto. Neste caso, o número 6 e 7 são desprezados. Neste outro contador, a leitura é de 54.005 kWh. Novamente, não se considera o último número assinalado a vermelho para o registro. Algumas observações. Alguns contadores, principalmente os digitais, podem apresentar vários valores, mas só um é que realmente importa. Como saber qual o certo para a leitura nestes casos? Simples. Pegue a sua última fatura de eletricidade e veja o número que aparece no retângulo onde diz leitura kWh. No caso desta fatura, o número apresentado é 43.074 kWh. Então, o contador deverá estar marcando um número próximo, mas maior que este, por exemplo, 43.150 ou um pouco maior. Como sabemos quanto de eletricidade estamos consumindo? Para isso, basta fazer duas leituras em dois momentos distintos e subtrair os números. Vamos contar quanta eletricidade consumimos de um dia para o outro. Faça uma leitura do contador hoje e registre. Amanhã, à mesma hora, faça outra leitura. Esta segunda leitura é um pouco maior que o anterior. Faça a diferença entre esses dois valores e terá o valor que foi consumido. Não fazer-se conta. Imagine que a primeira leitura seja de 3.010. No dia seguinte, fará uma segunda leitura que seja de 3.016. A diferença será de 6 kWh. Ou seja, em 24 horas foi consumido 6 kWh. Se considerarmos que a tarifa é de 39 escudos, então multiplicamos o consumo pela tarifa. Boa conta de ficar 6 vezes 39 igual a 234 escudos gastos em 24 horas. E assim terminamos mais uma emissão do programa da ADECO. Esperamos que esses minutos de informação, dicas e esclarecimentos foram úteis para você, telespectador. Aproveitamos também para chamar a atenção dos nossos consumidores para redobrarem o cuidado com a poluição nas praias neste período de verão. Seja um consumidor consciente e cuida do ambiente. Para apoiar a causa da defesa dos direitos do consumidor, já sabe, basta associar-se à ADECO e pagar uma cota de apenas 100 escudos mensais. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos nossos contactos. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.